Bom dia, meu nome é professora Jussara Moreto Martinelli Lemos. A gente vai começar o curso de Bioestatística Básica, que é uma disciplina obrigatória no PPGAP, é a disciplina número 1 do curso, obrigatória para os mestrandos, e a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera por vocês estarem aí, né? Então, imaginando qual é o objetivo de vocês estarem desse lado aí da tela. A gente espera que vocês tenham um mínimo de interesse em um raciocínio estatístico, porque estejam precisando dessa análise para o trabalho, né? E que desejam aprender minimamente os testes básicos, quando eu uso, por que eu uso e de que forma que eu posso analisar meus dados, tá? E também que você consiga ter uma visão crítica dos trabalhos, porque tem muito trabalho publicado e às vezes, nem sempre, né, tem uma análise correta dos dados. Enfim, vocês vão conseguir, além de ler um trabalho, uma informação, mas também conseguir analisar aquele dado, aquela informação e ter uma visão crítica sobre isso. Então, eu coloco aqui o meu e-mail da universidade. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, vocês podem me acessar. E o que a gente, enquanto professor, deseja de vocês? Né? Que vocês participem dessas aulas, não somente a obrigatória de 75% que está no regimento, mas que vocês possam interagir, visualizar, estudar nos momentos posteriores com os livros, buscar essas informações que a gente apresenta nos slides, nos livros e interagir durante as apresentações, né? No espaço que a gente der para isso. A gente também gostaria de saber um retorno de vocês. Existe uma avaliação dessa disciplina ao final do curso, em que o coordenador coloca para vocês um questionário e vocês podem avaliá-lo. Então eu peço que vocês façam essa avaliação. Não tenham medo, porque essa avaliação ela não vale nota, ela não vai ter nenhuma repercussão na avaliação de vocês. Ela é uma avaliação para a gente melhorar o curso. Vocês sabem, a gente não tem nenhuma perfeição aqui, a gente falha também enquanto professor, e o feedback de vocês é importante, porque quando vocês dizem, não foi muito didático, não entendi isso, não foi claro, faltou isso, faltou aquilo, é muito importante para a gente. Assim como, olha, isso foi bacana, isso é legal, isso é legal que se mantenha, porque é importante para a gente ter a visão de vocês, né? A gente tenta oferecer o melhor, mas a gente também não sabe se o que a gente está oferecendo está sendo bem recebido ou não. Então, é muito importante para vocês melhorarem o curso com isso. A gente tem essa avaliação como algo crítico, num sentido construtivo mesmo, de que vocês possam nos ajudar a melhorar, tá? Então, a gente espera isso de vocês. O objetivo desse curso: vocês precisam entender qual é o princípio fundamental quando nós fazemos inferências estatísticas. Então, qual é a importância da gente usar a estatística no nosso trabalho de ecologia, né, de pesca, de ecologia aquática? E para isso a gente tem que entender um princípio geral e testes que são os testes mais comuns. A gente não vai esgotar todos os testes aqui, mas a gente pretende colocar para vocês a parte básica que dê suporte para que vocês entendam as análises estatísticas dos trabalhos. Não só das leituras que vocês fazem, mas também do de vocês, né? Então, vocês vão conhecer as premissas dos testes e entender quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar. Por isso que eu estou colocando aqui, né, o impacto das violações. Se vocês têm como ferramentas para fazer estatística hoje vários programas, que a gente vai falar sobre eles. E os programas, eles são uma máquina. Você coloca um dado lá, pede para rodar, ele vai rodar. Mas será que você está solicitando um teste que realmente
é adequado para aquela situação? Então, é isso que a gente quer que vocês tenham ao final do curso, essa visão. E fazer, né, estatística uni e bivariadas. Bivariadas porque, não, vejam, a gente não coloca aqui multivariada, porque a disciplina de multivariada, ela é complexa, são testes mais robustos e que demandam um suporte estatístico maior. Então, essa disciplina, ela é uma disciplina que é um pré-requisito para vocês terem esses fundamentos básicos, para depois ir para uma análise multivariada, tá? Bom, antes de começar, eu destaquei aqui 3 frases de pesquisadores renomados na área da estatística. São apenas 3, tem várias outras famosas, mas é importante para a gente quebrar um pouco esse gelo. Então vejam, Fisher, que ele é um Sir, né, em inglês, e ele fala que se você chama um estatístico depois de um experimento feito, é a mesma coisa que você pedir para alguém fazer um exame pós-mortem no seu trabalho. Você vai dizer do que a pessoa morreu, né? Então, se você chamar um estatístico depois do experimento, ele vai dizer assim, aonde o seu experimento falhou. Seria mais ou menos isso, né? Então, reforçando aqui a importância, né, dos estatísticos. O Rutherford, ele é mais radical, né? Se seu experimento precisa de estatística, então você deveria fazer um experimento melhor. Então, nesse sentido, vocês vão entender o porquê dessas frases depois, né? Que a gente trabalha com probabilidades e vocês vão entender um pouco essa frase dele, né? É radical, mas tem razão. E o Carlin, que diz que a proposta de um modelo matemático não é ajustar dado, mas é modelar as questões. O que ele quer dizer com isso? A gente vai ver isso depois. Um trabalho puxa o outro. Então, a gente nunca esgota um trabalho no nosso trabalho em si. Então, vocês vão ver, quem está no mestrado vai desenvolver um trabalho, seja em qual área for. Quando chegar no final do mestrado, a gente espera que vocês tenham muito mais dúvidas do que soluções para o que vocês fizeram. Em que sentido? Vocês vão chegar a alguma conclusão, obviamente, uma importância, uma informação importante, mas que com certeza ela vai gerar muito mais dúvidas. E essa é a função da ciência, né? A gente descobrir os fenômenos, explicar os padrões da natureza. Então, eu destaquei essas questões porque elas nos fazem refletir sobre isso, né? O nosso trabalho não é o único, não é o mais importante. Ele contribui nesse grande conjunto de dados que a gente coloca para a ciência, a gente publica nossos resultados, disponibiliza as pessoas para a gente chegar a um conhecimento maior, né? E essa frase ótima, talvez você já conheça, né? Tirei esse slide da aula do professor Manuel Aires. Se Einstein falou isso, então todo mundo aqui vai ser bem tranquilo no curso de bioestatística, ninguém vai ter mais medo. Então, Einstein falou que não se preocupem por suas dificuldades em matemáticas, lhes asseguro que as minhas são maiores. Então, isso faz a gente se sentir bem mais acolhido e faz, inclusive, eu poder dar essa aula aqui para vocês, né? Não sou matemática e estou aqui me metendo nessa área, tá? Enfim, então, iniciando a unidade 1, que a gente elenca aqui os conceitos básicos, vocês vão ver que essa aula está dividida em 4 grandes etapas. Uma parte bem de definições básicas, as divisões que a estatística tem. A gente vai falar bem pouquinho sobre população e amostra, que é o que vocês têm uma vivência maior no trabalho de vocês, no mestrado, doutorado, e os tipos de variáveis. Então, em todo o curso e na graduação, todo mundo já enfrentou uma situação como essa, né, em que você tem dados que vai precisar tomar uma decisão. A partir daquele teu resultado, o que você vai falar sobre aquilo? X, Y, Z, né? Então, a gente vai entender isso. Como que a gente chega a uma inferência estatística? Como é que a gente vai fazer uma afirmação?
Então, a estatística, ela usa modelos, também chamados de teorias. Na verdade, a gente tem poucas teorias e mais modelos, né? São explicações dos padrões que a gente observa. Então, vejam, de uma forma bem genérica aqui, eu tenho dois padrões aqui, esse e esse. E aí, eu vou ter que falar sobre isso. Como é que eu vou afirmar? Eu posso ir no achismo. Vocês sabem que estamos vivendo em um momento em que as pessoas se sentem confortáveis em darem explicações plausíveis sobre tudo o que acontece. E na ciência a gente não faz isso. Para a gente poder falar sobre esses dois padrões, nós usamos a parte estatística, nós usamos conceitos ecológicos para poder explicar isso. Não é simplesmente o que eu acho, né? Então, isso é o que separa a ciência do senso comum. Bom, e vamos entrar então em termos que vocês vão começar a se familiarizar agora. Então, na estatística, nós usamos algumas palavras próprias, né, dentro do curso que a gente vai começar a apresentar aqui. Então, toda vez que a gente tem uma resposta, algo que seja dependente, eu estou falando sobre variáveis preditoras, né? Na verdade, quando a gente tem uma independência, a gente fala de variáveis preditoras, né, ou independentes, que sempre tem alguma variável relacionada. Então, o bem-estar de um animal, ele é dependente do quê? Da alimentação, dos nutrientes, do local onde ele está, do que depende? Enfim, então sempre a gente tem uma variável que ela vai ser explicada por uma outra. E a gente pode, né, para a gente poder compreender os processos biológicos, a gente vai ter uma variável resposta, né, que ela é dependente ou ela pode ser afetada pelas preditoras, né? O que é isso? Eu posso ter, se eu estou fazendo, por exemplo, uma relação peso-comprimento, né? Massa-comprimento de um animal. Então, quem depende de quem? Será que o peso depende do comprimento ou o comprimento depende do peso? O que seria mais lógico a gente trabalhar? Então, tudo isso a gente vai discutir no curso. E vocês vão aprender a identificar. Então, nesse exemplo, quem é a variável dependente? Quem é a independente? E não só aceitar aquilo que a orientadora falar. Não, meu orientador falou que o peso é o Y, então tem que ser o Y. E vocês saírem disso. Vocês, claro que o orientador vai falar, né? Mas vocês entenderem isso e questionarem, inclusive. Às vezes o orientador também pode errar, né? Então vocês vão entender por que aquela determinada variável vai para o eixo Y e por que outra vai para o eixo das abscissas. Então, quem vai para a abscissa? Quem que vai para a ordenada? É isso que a gente espera que vocês aprendam até o final do curso, tá? Então, aqui eu estou falando de uma forma bem genérica, mas a gente vai voltar nessas partes mais para frente, tá? Estou só fazendo aqui uma introdução. Então, com relação a definições básicas, vocês vão ver que eu elenquei aqui uma série de questões para a gente discutir isso. Então, vem a abordagem hipotético-dedutiva, a gente precisa falar dela antes de falar dos testes. O que é uma aceitação, rejeição de hipóteses? Quais são os critérios que eu tenho para avaliar uma hipótese científica? Exemplos de usos da estatística. O que as estatísticas podem fazer, o que elas não podem fazer, ela não faz milagre. E critérios para a gente selecionar testes estatísticos para os nossos trabalhos, tá? Bom, então, de início, tem esse fluxograma que vocês já viram com certeza na graduação, porque todo trabalho, seja na área de ecologia aquática e pesca, ou seja em qualquer outra área, nós partimos de uma pergunta. Então, por que a gente está aqui?
que a gente vai fazer esse curso de ecologia aquática e pesca? Nós temos perguntas dentro dessa área que a gente quer responder, porque o conhecimento ele não está todo estabelecido. A gente não conhece a verdade sobre todas as coisas. Então, a gente está aqui para estudar, e essas perguntas que a gente tem, que a gente quer entender esses processos, então a gente vai partir dessas perguntas e elaborar hipóteses. A partir dessas hipóteses, fazemos predições, observações, depois temos uma conclusão que vão gerar novas questões e que vão gerar novas hipóteses, e esse trabalho não tem fim, né? E a partir da formação de vocês, vocês vão continuar tendo perguntas e o ciclo se renova, né? E ainda bem que se renova e a gente a partir disso vai conhecendo. Mas antes de eu falar melhor sobre aquela abordagem, eu acho importante trazer para vocês um histórico, porque esse exercício que a gente faz na pós-graduação, ele não foi criado na pós-graduação, não foi o orientador de vocês que inventou isso, né? Então, essa busca pelo conhecimento sobre a explicação dos padrões da natureza, ele é muito antigo. Então, eu selecionei aqui alguns dos pensadores, assim, muito importantes, não são os únicos, tem vários outros, e eu indico fortemente que vocês procurem no YouTube, tem vários materiais muito bons sobre filosofia da ciência, sobre a base do pensamento científico, que é muito importante. Inclusive, a gente tem essa disciplina no PPGAP, que é uma disciplina optativa, que ela não foi ofertada esse ano, e eu acho importante que ela seja. É importante vocês entenderem a base desse pensamento que está por trás, né, da metodologia científica. E, claro, não é o objetivo dessa disciplina, mas eu acho importante trazer para vocês. Esses questionamentos, eles vêm desde Aristóteles, antes de Cristo. Já se pensava sobre uma explicação, né? Como é que eu vou conhecer a verdade? Então, Aristóteles foi um dos primeiros pensadores a falar sobre isso e com relação à explicação dos padrões na natureza, né? Por isso que eu destaquei Aristóteles, né? Tem vários outros, mas eu destaquei ele por ter mais esse vínculo com a natureza. Então, ele foi dos primeiros filósofos a falar sobre argumentação. Para ele, somente através de um argumento é que a gente vai poder, provando ou refutando um argumento, é que a gente vai recusar as falácias, né? Hoje em dia, as fake news. Então, como é que a gente vai combater uma fake news? A gente tem que ir através da argumentação, provar, né, se aquela hipótese é verdadeira ou não. Como fazemos isso? Então, a gente vai ver isso aqui no caso da disciplina com estatística e também, né, em várias outras áreas, né? Então ele não falou sobre a estatística, isso aqui é a base do pensamento, né? Ok, mas depois de Aristóteles, vejam que passaram mais de 1500 anos, e aí eu elenquei Galileu Galilei, porque ele é considerado o pai do método científico. Por quê? Porque para ele, para a gente alcançar a verdade, que Aristóteles já vinha falando, né, sobre fazemos afirmações sobre a verdade, para a gente poder chegar na verdade, a gente precisa estabelecer um raciocínio lógico e fazer isso através da experimentação. Eu não posso só ficar no mundo das ideias, né? E trabalhar isso nas ideias, mas eu tenho que experimentar. Eu preciso fazer determinados experimentos e comprovar se aquilo que eu estou propondo tem validação ou não, né? Então, já data lá de 1500. Contemporâneo ao Galileu Galilei tem Francis Bacon, que propôs uma abordagem científica através do pensamento indutivo que era um pouco contrária a Aristóteles, tá? E o que ele
fez um raciocínio indutivo, né? Então, que precisava haver o conhecimento verdadeiro, ele era resultado da concordância, da variação dos fenômenos, que, devidamente observados, aí olha, seguindo já a experimentação, né, do Galileu, eles apresentam a causa real de um fenômeno, tá? E ele é considerado o fundador da ciência moderna. Mas não se esgota só nele. Então, vocês vão ouvir muito falar, né? Quando fala em estatística, geralmente a pessoa fala, isso é um pensamento cartesiano. Essa frase, né, o pensamento cartesiano, vem de Descartes. Descartes foi um francês que fundou, né, o determinismo mecanicista, como o método científico ficou conhecido, né? E esse método, ele predominou até o século XX. Agora que a gente tem novas concepções sobre isso, mas são mais de 500 anos em que se predominou esse tipo de pensamento, e que é a base do pensamento científico. Então, ele propõe uma explicação matemática e racional do fenômeno biológico. Então, a partir daí, tudo passa a ser entendido em razão das partes. Então, para eu compreender o todo, eu faço experimentos, vou compreendendo cada parte, depois eu tenho a compreensão do todo. Então, eu coloco isso para vocês porque vejam que lá em 1500 foi uma primeira forma colocada para se explicar os padrões e a regularidade que tem na natureza. Então, não é de hoje que a gente usa essa abordagem, né? Então, através desse livro que ele publicou, que chama, um livro, um dos mais famosos do Descartes, é o Discurso do Método. Então, nesse livro, ele descreve o método científico em 4 etapas, que é a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Então, é mais ou menos um pouco da prática que a gente faz hoje. Claro que a gente subdivide, hoje em dia a gente tem, né, em um artigo, você tem a introdução, objetivo, material e métodos, resultados, discussão, né, referências. Mas se vocês depois forem olhar uma explicação melhor sobre isso e tudo, não vou entrar nesse detalhamento, vocês vão ver que a gente segue um pouco essas etapas, né? Então, a partir daí, como é que a gente faz hoje? Qual trabalho nós vamos desenvolver? Nós partimos de uma pergunta, elaboramos uma hipótese e o que precisa ficar claro para vocês? Existe uma diferença entre a hipótese estatística, que é o H0, o H1, a gente vai ver mais para frente, de uma hipótese da pergunta do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vejam, a hipótese estatística, ela vai dar um embasamento para a hipótese ecológica e de pesca que vocês têm, mas na hora de a gente fazer a parte estatística, para a gente refutar, né, corroborar ou refutar essa hipótese, a gente vai usar a estatística e ela vai dar um suporte para a nossa hipótese ecológica. Então, vocês vão ver que a gente não escreve o H0 no nosso trabalho. Quando a gente vai escrever o plano do mestrado, o plano do doutorado, que vocês já vão escrever a hipótese de trabalho de vocês nunca escrevem o H0, vocês vão entender por quê. A gente escreve a nossa hipótese ecológica, tá? Então, tem essa diferença, que eu quero que vocês entendam até o final do curso, tá? Então, a partir dessas hipóteses, nós fazemos predições, observações, a partir daí fazemos a inferência, concluímos, e essa nossa conclusão, ela pode estar errada sim, porque a gente faz essa conclusão baseada numa probabilidade. E aí a gente precisa assumir que nem tudo que a gente observa pode ser verdadeiro. Mas quando que a gente vai saber isso? Só no futuro, quando desenvolvemos outros trabalhos e chegar a falar, não, aquilo que o fulana falou tem razão, é certo, esse padrão segue aqui também. Ah, não, aqui pode servir para a Amazônia, mas não serve para o Pantanal.
Então, a gente vai construindo conhecimento a partir disso, tá? Então, vejam, quando a gente entra nessa parte das hipóteses, quando a gente estabelece uma hipótese, nós temos duas opções. Ou ao final nós vamos aceitá-la, ou nós vamos rejeitá-la, né? Isso é óbvio. Mas vejam, a gente aceita ou a gente rejeita. Vejam que eu destaquei aqui, a gente não confirma nada, porque nós não conhecemos a verdade absoluta. Eu costumo brincar aqui que a verdade na concepção da verdade, dos processos naturais, como eles ocorrem, quais são os padrões, o que está por trás dessas leis universais, nós não conhecemos. Mas, através da estatística, a gente vai tentar verificar um padrão e ver se aquilo se repete ou não, com qual frequência ele se repete, se é muito, se é pouco. E através da probabilidade, a gente chega a uma suposição. E a gente vai dizer que aquilo, a gente aceita ou rejeita aquela hipótese, mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Tá? Então a gente tem que tomar bem cuidado com isso. Quando nós vamos avaliar uma hipótese científica, existem 3 conceitos que estão por trás, tá? É a acurácia, precisão e a simplicidade. Então, quando fala em acurácia e precisão, o cabelo fica em pé, né? Meu Deus, o que é isso? A gente vai ver um exemplo sobre isso, tá? Mas vejam, quanto mais simples uma hipótese, melhor. Quando a gente elabora muito uma hipótese, é muito mais difícil de fazer experimentos para comprová-la. Então, isso tem um pouco a ver com aquela fragmentação que o Bacon falou, né? Então, você vai conhecendo as partes para depois montar, né, esse quebra-cabeça. Por isso que vem a parte da simplicidade, tá? Então, vamos começar aí com acurácia. O que é esse termo cabeludo? Então, vejam, eu coloquei aqui um gráfico, né, 2 gráficos, que mostram a distribuição de dados. Cada pontinho em vermelho é um dado que a gente coletou. Imagina que esse seja o comprimento de algum animal, por exemplo. Enfim, tenho aqui vários dados, né, que se comportam dessa forma. E aí eu tenho, no exemplo acima, uma maior acurácia e o abaixo, uma menor acurácia. Vejam, acurácia, coloquei aqui ao lado uma definição, tem várias, né? Vocês vão ver no livro, mas resumir aqui, é a proximidade de um resultado com o seu valor de referência. Então, lembrem, toda vez que olhar em acurácia, meu Deus do céu, lembra que a acurácia sempre precisa ter um padrão de referência. Nesse caso aqui, vejam que eu nem coloquei números, que não é necessário agora, eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Da parte conceitual disso. Quando eu falo de acurácia, vejam, nesse exemplo acima, o meu padrão de referência é essa linha preta, contínua. Aqui, eu tenho como referência essa linha contínua aqui. Vejam que elas são diferentes, né? Elas têm padrões diferentes. Então, se eu considerar como referência essa linha aqui, vejam que o meu resultado, meu dado aqui, olha, ele não está muito ajustado a essa linha. Diferente do exemplo aqui em cima, que os meus plots, né, os meus exemplos aqui, olha, cada unidade amostral está bem próximo do meu padrão de referência. Por isso que eu digo que esse exemplo, ele tem uma maior acurácia. Em relação a essa linha, ele está bem mais ajustado, está bem mais próximo dessa referência do que essa. Vejam que é o mesmo dado, tá? Os meus plots vermelhinhos, eles são os mesmos, é o meu conjunto de dados que eu estou analisando aqui. Mas vejam que eu posso, se eu fosse explicar esse evento, né, para minha amostra,
eu vou usar o modelo de cima, eu não vou usar o modelo de baixo. Vocês vão ver isso principalmente nas análises de regressão. Então, esse exemplo de baixo seria o exemplo de uma regressão linear. Mas vejam, essa minha amostra, ela não está tendo um padrão linear. O modelo linear não explica bem esse conjunto de dados que eu coletei. Nesse caso, quem está explicando melhor esse conjunto de dados é esse grupo aqui, tá? É esse modelo aqui. Então, isso é a acurácia. É o quanto eu tenho os meus dados ajustados a um valor de referência, tá? Que é, em outras palavras, eu vou ter que o meu y, que é a minha variável dependente, vocês vão ver isso mais para frente, não se preocupem agora aqui, o meu y, ele vai ser linear ou não linear. Aqui entra um pouco, já vai entrando um pouco da matemática, né? Então, esse meu y, ele é linear, que é a hipótese abaixo, ou ele é não linear. Vejam, é uma hipótese. Aí eu vou fazer minha coleta, vou encontrar esses dados e vou dizer, é linear ou não é linear? Eu indicaria aqui o não linear, nesse caso, tá? Então, vejam que essas hipóteses, elas levam em consideração a acurácia. Claro que a gente não fala isso explicitamente nos trabalhos, mas é isso que a gente está fazendo quando a gente está fazendo uma inferência estatística. Mas não só a acurácia. Tem também o conceito de precisão embutido nisso. Qual é a diferença da precisão? Precisão é uma variação resultante de um conjunto de medições realizadas. Então, quanto mais preciso um processo, menor é a variabilidade entre os dados. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho uns plots aqui em cima, que tá já a respostinha aqui, ó, é uma teoria com uma menor precisão. E os exemplos aqui de baixo são de maior precisão. Vejam, eles não são iguais. Esse exemplo eu tenho a inclinação da reta para cá, ela é mais inclinada. E aqui, ó, essa reta tem um ângulo diferente. Mas vejam, esses pontinhos, eles estão mais ajustados a essa reta linear do que esses pontinhos aqui. E vejam, em todos esses exemplos, o meu modelo está um modelo linear. Mas nesse caso, esse ponto ele está muito mais distante dessa reta do que esse ponto aqui, por exemplo, que é o mais distante nesse modelo. Vamos pegar um ponto aqui que é o mais distante nesse outro modelo. Então, vejam, olha, a distância que eu tenho entre o dado que eu coletei e esse modelo estatístico que eu estou querendo explicar, eu estou querendo explicar meu dado a partir de um modelo. A distância aqui, olha, ela é bem menor do que eu considerar esse gráfico aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma precisão maior e aqui eu tenho uma menor precisão. Já dando uma fala mais matemática, o que eu tenho? Que numa hipótese eu tenho que o y é uma função linear de x1, o y é uma função linear de x1, ou uma segunda hipótese em que o y é uma função linear de x1 e x2. Vejam, aqui quem pode ser o y? Vou dar um exemplo mais a ver com a realidade de vocês. Alguém está estudando peixe e vai fazer análise de peso, comprimento de peixe. Pode ser de caranguejo, pode ser de camarão, pode ser de nemátoda, enfim. Vamos colocar o peso aqui como uma variável dependente. Então, o peso, ele depende do quê? Do tamanho? Então, se eu colocar peso e tamanho, eu tenho esse modelo aqui, tá? Mas eu posso também sugerir que o peso seja uma função não só do tamanho, mas também em função de algum outro parâmetro, sei lá, salinidade, temperatura.
Enfim, eu posso colocar no X qualquer variável numérica, e a gente vai ver isso mais para frente, para explicar esse modelo. Então vejam, aqui eu tenho um modelo em que o peso só é explicado pelo tamanho. Aqui eu tenho um modelo que o peso é explicado pelo tamanho e pela salinidade, por exemplo. Então, nesse caso, essa hipótese 2, né, em que eu tenho essas duas variáveis, ela é mais precisa, tá? E esse é um modelo famoso, eu tirei da internet essa foto porque ela é muito didática, tá? Não fui eu que criei isso aqui. Então, eu peguei de uma fonte, eu achei bem didático para mostrar para vocês a diferença, né? E esse conjunto, acurácia e precisão, tratam de situações distintas. E eu posso ter, então vejam, se eu tenho um alvo aqui, né? Esse modelo, tanto a acurácia quanto a precisão, estão ótimos, né? Tá bem grande aqui. É preciso porque existe pouca variabilidade nesses dados. E por que é uma acurácia boa? Porque se eu considerar que nessa minha imagem o meu alvo é acertar a bola vermelha, a minha acurácia está ótima. Aqui também a acurácia é boa. Por que ela é boa? Eu estou próxima do meu alvo vermelho. Então essa acurácia está boa. Agora, vejam, nesses dois casos, a acurácia não é boa, porque o meu valor de referência é esse centro vermelho, é aqui que eu quero que meu dardo acerte. E aí, ele está fora, então não tem uma boa acurácia. Mas vejam que nesse caso ele é preciso, porque eu tenho pouca variabilidade nesses dados. Já aqui não é preciso, porque tem uma alta variabilidade. Olha, os pontos estão mais distantes um do outro em relação a esse. Então vejam que sempre também tem que ter um referencial, né? Como diz Newton, tudo depende do referencial. E isso não é diferente para cá, para a estatística. Então, entre esses meus dois valores de referência, esse é bem mais preciso que esse, tá? Bom, e por que eu uso? O que a acurácia e a precisão tem a ver? Isso faz com que os nossos dados sejam confiáveis. Então, se eu tenho uma boa acurácia, uma boa precisão, eu tenho um dado em que eu vou conseguir explicar melhor o fenômeno. Porque se eu tenho um dado assim, também consigo explicar o fenômeno. Mas a probabilidade de eu acertar naquela resposta, né, quando eu aceitar ou rejeitar a hipótese, eu posso errar um pouco mais do que se eu tiver com esse cenário aqui, tá? Então, nosso trabalho é todo o tempo procurar algo parecido com isso. Quando que a gente vai melhorar a acurácia e a precisão? Por isso que o orientador, o professor, a professora pega no pé de vocês, porque a gente é chato? Também, mas porque quanto mais a gente faz o trabalho bem feito, que a gente cuide do experimento, e para isso a gente tem uma disciplina específica que é desenho experimental. A gente nem vai tratar de desenho experimental aqui. A gente já está assumindo que o experimento está feito, tá? Para tratar da análise. Mas imaginem, quanto mais eu cuidar que a coleta de dados foi bem feita, que eu consegui incluir a maioria da população que eu estou estudando, que eu tive o equipamento que eu vou utilizar para fazer a medida. Imaginem que vocês usam um paquímetro. Esse paquímetro, ele está ajustado? Tá ok? Ele está com problema? Eu vou fazer a aferição da massa de um organismo. Essa balança, ela está calibrada? Ela está bem ajustada lá naquela bolinha dela de nivelamento? Tudo isso são detalhes que os professores indicam e ensinam vocês a olhar, que vai fazer com que no final o seu trabalho seja mais preciso e mais acurado possível. Porque se a gente começa a embutir erros nesse caminho, tem problema na coleta, tem problema no laboratório, tem problema na análise, a gente vai estar trabalhando um pouco aqui, né? E aí, claro que nós vamos ter resultados, mas eles não vão ser muito explicativos daquele fenômeno natural. Então, por isso que na metodologia científica existe um rigor. E esse rigor
tem a ver com a gente poder falar algo com base confiável naquela observação que a gente está fazendo e não sair falando o que a gente acha, né? Tem todo um critério que a gente utiliza. E é claro, quem trabalha com peixe tem toda uma metodologia específica para desenvolver aquele trabalho. Quem trabalha com nemátoda tem outra. Tem grupos que trabalham com animais microscópicos, tem outros que são animais maiores. Então, cada tipo de trabalho tem a sua metodologia, tem a forma de análise, tá? E aqui coloquei uma fórmula esdrúxula enorme, mas ela existe. Então veja, eu posso falar tudo isso aqui apenas usando essa fórmula. Então vejam, a estatística, ela parte desse princípio da simplicidade. Então, se eu posso falar, usar essa fórmula, por que fazer isso, né? Então a ideia é a gente usar da simplicidade para fazer o trabalho. Ok. Professora, Oi? desculpe Pode falar. interromper. A Cíntia tá pedindo pra entrar na sala. Caiu a internet dela. Ah, tá ok. Peraí, eu vou dar uma pausa então. Tá. Bom, então, o uso da estatística. Então, quando é que a gente pode usar? A gente não usa estatística de uma única forma. Então, a gente pode usar estatística para descrever, para fazer um desenho experimental e para testar hipóteses, né? Então, como eu estava comentando, né? Os alunos que vão realizar trabalhos de descrição, eles fazem uma descrição, mas é possível fornecer um resumo de dado das medidas, né? Toda descrição de uma espécie, você tem uma morfometria, uma proporção entre as partes do corpo, e tudo isso você pode fazer uma tabela, colocar um resumo estatístico, né, de média, mediana, desvio padrão. Enfim, é possível você usar, né, com essa parte descritiva. Os desenhos experimentais, né, também, e as hipóteses, que é com que a gente trabalha, né, numa maior probabilidade aqui dentro do PPGAP. Bom, e aí vem a inferência, né? A importância de uma inferência. Vejam que eu estou falando de cada partezinha lá da nossa abordagem hipotético-dedutiva, né? Então, a inferência. O que a inferência faz? Eu preciso observar se o que eu estou falando, ela é aquele real, né? Se eu confirmo ou se eu rejeito a hipótese. Então, será que aquele peso daquele animal, ele é uma função do tamanho? Ou será que aquilo que eu vi no gráfico é simplesmente ao acaso? Vejam, se for devido ao acaso, se for uma variação aleatória ao acaso, eu não vou ter aquele padrão linear. Eu não vou ter um padrão, uma função potência. Eu não vou conseguir ajustar meus dados a um modelo, porque eu não vou conseguir explicar aquele modelo, peso, comprimento. Eu só uso ele para explicar meu dado se ele tiver uma explicação plausível, né? Se for dados aleatórios ao acaso, se não tiver uma relação de dependência entre aquelas variáveis, se elas não estiverem correlacionadas, eu não vou poder usar para explicar o meu modelo, tá? Então, quando a gente faz inferência, a gente está falando isso. É ao acaso ou realmente tem a ver com aquela nossa variável que a gente está estudando? Então, o tempo inteiro a gente vai fazendo esses questionamentos e tentando responder essas perguntas, né? E o que a estatística faz? Ela te dá a probabilidade de que aquele evento que você está estudando, ele seja explicado por aquela variável que você está estudando ou não. E se você recusar a hipótese, você vai falar, não é por causa daquela variável, deve ser outra. E aí você vai ter que continuar o seu trabalho e procurar outra variável que explique aquele fenômeno. E assim sucessivamente. Por isso que é um ciclo, né? É um ciclo eterno. A gente faz um trabalho, gera novas perguntas, faz um novo experimento, responde, ele vai gerar novas perguntas e assim por diante, tá? Então, os testes estatísticos, eles vão nos dar essa probabilidade dessa conclusão que eu vou dar. Então, tem a ver o peso, tem a ver com o tamanho?
Tem. E eu consigo dizer qual a probabilidade dessa afirmação. Olha, eu tenho 83% de chance de acertar quando eu estou te dizendo que o peso é dependente do tamanho. Então, a estatística ela nos ajuda nesse sentido. A gente não só afirma, eu acho que. Sai o acho que, ele não existe em ciência. O acho que morre, o senso comum fica lá no nosso dia a dia, na conversa de botequim, com nosso pai, com nossa mãe, nosso amigo, irmão, namorado, e passa a ser uma conclusão mais plausível. Não, eu tenho 80 e tantos por cento de probabilidade de que o peso seja uma função do tamanho do animal. E aí você consegue provar com esse suporte da estatística, tá? Bom, aqui eu estou repetindo, né, o que eu falei lá na parte da descrição e síntese. A gente fornece um resumo e tem um lembrete, né? Toda vez que a gente resume, a gente perde detalhes. Então é importante a gente ter sempre nossa planilha de dados brutos salvas, né? O nosso caderninho de campo, o nosso caderninho de laboratório, ele é muito importante, vocês vão ver lá na frente quando a gente falar de outlier, que é importante guardar esses dados, né? Bom, a gente vai fazer com desenho experimental, a gente consegue fazer um delineamento e uma redução de esforço. Então, eu não vou estudar uma população inteira, não vou fazer um censo do IBGE, eu vou pegar uma amostra dessa população e o que eu vou analisar dela? Eu vou definir essas variáveis, então eu consigo prever, né, um experimento que seja possível de ser realizado. A gente tem que decidir isso agora, né, com a pandemia, o que a gente vai escolher fazer e tomar decisões a partir daí. E aqui eu elenquei algumas coisas. Então, o que a gente consegue fazer com a estatística? A gente consegue elencar variáveis que nos vão dar suporte para aceitar ou não uma hipótese. Vai otimizar nosso esforço e também ajuda a gente a avaliar criticamente os argumentos. Mas tem coisas que a estatística é limitada, ela não faz tudo. A prioridade que eu falei anteriormente, eu repito aqui, a gente não conhece a verdade verdadeira, o que de fato acontece, né? Quando a gente coleta um dado, a gente está coletando uma parte daquela população e a gente vai falar no nosso trabalho sobre aquela parte. A partir daquela parte, a gente vai fazer inferência sobre o todo, mas pode ser que a gente pegue uma parte que não represente bem aquela população. E aí aquilo que a gente concluiu ao longo do tempo vai ser visto que não foi uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine que eu faço uma coleta e venha exemplares machos e exemplares fêmeas. E eu faço uma razão sexual. Aí eu vou dizer, esse animal ele tem uma proporção sexual de 1:1. Tem um macho para cada fêmea. Encontrei isso na estatística, ok. Isso é possível fazer, ok. Mas vamos supor que na minha coleta eu não coletei direito. Por alguma questão eu peguei um local, uma mancha da população e que não era representativa do todo. Passados anos, alguém vai estudar essa espécie mais para frente ou em outro lugar e vai ver que, na verdade, o que a pessoa coletou são 2 machos para cada fêmea e não proporção igual. E em outro local está diferente. Aí você revê, faz de novo, coleta de novo e vê que lá no seu, realmente é 2:1. E isso a gente vai modificando ao longo do tempo. Isso é ciência, né? A gente coloca uma conclusão, mas que lá no futuro ela vai poder ser refutada ou comprovada, né? Então, lembrando que o que a gente está falando realmente pode ser a verdade? Pode ser que daqui no futuro eu vou ver, olha, o que a fulana falou tem razão, confirmou isso aqui nessa outra região também é assim, ou não, né? Então a gente saber disso é importante.
Se a gente tem um desenho experimental que não é adequado, a estatística não vai arrumar isso. Os nossos dados não vão conseguir ajustar isso. Então, é uma impossibilidade. Aqui tem aquela frase, né, do Fischer. Não adianta chamar o estatístico depois, né? Mas a questão é aqui, a gente tem que montar um bom desenho experimental antes de começar o trabalho. É por isso que a disciplina de bioestatística vem no primeiro semestre, que é antes de vocês apresentarem o plano, para vocês já terem uma noção, né, do que vão colocar lá na metodologia. E estatística também não fala sobre a significância biológica, ela fala sobre probabilidade. Então não adianta, quando eu falei o exemplo da razão sexual, tem tantos machos para fêmeas, a estatística ela não está me dando a explicação biológica. A partir de um dado, eu sugiro que tenha X machos para cada Y fêmeas, mas não que isso seja a explicação da biologia da espécie, né? Isso é meio óbvio, mas também é importante falar para vocês. Bom, o que vocês precisam se perguntar quando vão escrever na metodologia do trabalho de vocês? E antes de executar o trabalho, né? O que vocês estão estudando? A sua coleta, ela foi de fato aleatória? Por que o aleatório tem tanta importância na estatística? Porque a estatística, ela é o fundamento dela é a probabilidade. Então, se eu tenho uma amostra viciada, tudo que eu falar sobre ela tá errado, tá viciado. Então, eu preciso garantir que a minha coleta seja o mais independente e aleatória possível. Eu não posso ser tendenciosa e estou fazendo uma coleta, aí eu decidi, vou fazer uma coleta de praia. Então, vocês chegam, vão fazer a amostragem lá na parte da região entre marés. Aí você vê que aquele bicho que você quer estudar, ele está concentrado num lugarzinho lá. Aí você vai e só amostra lá. Não pode, né? Então você tem que fazer uma amostragem aleatória daquele local. E para isso tem todo um delineamento experimental que vocês precisam conversar com os orientadores e, se possível, também fazer a disciplina, né, do delineamento para aprender sobre isso. Mas é importante que a gente pense e a gente espera, né, que todo mundo tenha no trabalho que a amostragem tenha sido aleatória, sem ser tendenciosa, tá? Outra pergunta óbvia, mas é importante: o que você está perguntando é possível de responder com o que você está trabalhando? Porque às vezes a gente sonha com uma hipótese linda, né, bela, maravilhosa. Eu vou fazer isso. Mas quando você desenha e vai coletar, às vezes você não pesquisou algo que vá te responder àquela tua pergunta. Então, tenham sempre em mente isso, né? Eu realmente, com esse dado que eu coletei, eu vou conseguir fazer isso? Porque a gente tem que adequar a nossa pergunta ao dado que a gente tem. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, não deu certo, tem que modificar a pergunta, né? Existem outras maneiras da gente analisar esse dado? É importante isso? Por quê? Porque a gente pode estar olhando só assim, uma visão mais limitada sobre aquele dado se a gente fizer só um tipo de análise. Às vezes eu posso fazer de uma outra forma, né? Então é importante ter isso em mente todo o tempo do trabalho. Bom, critérios que a gente utiliza para selecionar um teste. Bom, a hipótese, qual hipótese que eu vou testar. Esse exemplo vocês vão ver melhor na aula de testes de hipóteses com o professor Miguel. Na aula de teste de hipóteses, vocês vão ver, vocês não conseguem colocar em uma única hipótese todas as perguntas do trabalho de vocês. Imaginem que vocês querem estudar uma espécie. Vocês vão fazer a parte da razão sexual, a estrutura populacional, a relação peso-comprimento. Tudo isso que eu estou elencando para vocês
tem um teste estatístico apropriado. Eu não consigo colocar numa única hipótese estatística, que é o nosso chamado H0, você não consegue colocar a razão sexual é 1:1, o peso é dependente do comprimento e existem mais jovens do que machos, do que adultos nesse local. Impossível, não existe isso em estatística, tá? Em estatística, a hipótese ela tem que ser muito bem delineada e cada teste tem um tipo de hipótese diferente. Então, se eu quero saber se tem razão sexual naquele grupo, eu vou usar um teste específico para isso e a hipótese é a proporção segue a razão 1:1, tá? É um exemplo. Se eu quero saber se o peso é uma função do crescimento daquele animal, do tamanho daquele animal, é uma outra hipótese que eu vou elaborar, é um outro teste estatístico que eu vou elaborar. Então, no plano de trabalho de vocês precisam escrever isso. Então, para verificar a diferença na razão sexual da espécie XYZ, será utilizado um teste de Q quadrado, Para verificar a relação de dependência entre peso e comprimento, vai ser usado o teste tal. Então, isso precisa estar claro lá, tá? Bom, outro ponto. A premissa do teste. Até que ponto eu estou conseguindo estabelecer com a minha amostra, eu consigo falar sobre isso. Por quê? Vou dar um exemplo principalmente de análise de variância. A análise de variância é um teste matemático, vocês vão ver com a professora Vitória. Ele tem pré-requisitos, que nós chamamos em estatísticas de pressupostos. Então, o pressuposto de um teste de análise de variância é que os nossos dados tenham distribuição normal e que eles tenham homogeneidade de variâncias. Então, para fazer uma análise de variância, a gente tem duas premissas. Se o nosso dado não contempla, eu não posso executar esse teste. Eu tenho que encontrar um teste alternativo à análise de variância, que vocês vão ver na aula apropriado quais são. Então, a gente tem que checar isso, tá? A gente não pode violar essas premissas. Por quê? Já disse antes. O programa estatístico, ele executa a análise para a gente. Você coloca o dado lá, ele faz. Mas não quer dizer que está correto. Então, você precisa, antes de fazer uma análise de variância, primeiro passo, verificar se o seu dado tem distribuição normal, se ele tem homogeneidade de variâncias e depois você faz o teste. E esse detalhamento vocês vão ver em cada aula, tá? E o poder do teste, que vocês vão ver na análise de teste de hipótese, o que significa, né, o significado estatístico, e vocês vão ver um pouquinho ainda comigo na parte de distribuição normal, o que é isso, para poder fazer as inferências, tá? Então, a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. E aqui, só para descontrair, né, um pouco as idades de um estatístico. Ele tem a idade da pedra, bronze, prata e ouro. Então, a idade da pedra, total ignorância. E que é um pouco o que a gente está na graduação. Então, isso aqui não é nenhum demérito a ninguém, tá? Não tô xingando ninguém, não tô fazendo isso, é só uma brincadeira. Mas com certeza todo mundo, inclusive os estatísticos, já passaram por essa fase, né? Ninguém nasceu sabendo tudo isso. E aí a gente, a partir de um tempo, começa a ter uma certa familiaridade. A gente já sabe o que é uma estatística, o que é um H0, entende de uma forma superficial ainda, né? Mas a gente já consegue entender. É diferente de um leigo que só ouviu falar de estatística em pesquisa de Ibope para eleição, né? Então, vocês já saíram dessa idade da pedra, com certeza, e já estão, né, num passo mais para cá. E aí, tem essa aqui é ótima, né? A idade da prata é que vocês já têm uma familiaridade moderada, juntamente com um forte desejo de demonstrá-la. A gente tem muitos casos assim, né?
E aí a pessoa tem que mostrar tudo aquilo que ela aprendeu de estatística e tem que colocar 300 mil testes no trabalho só para dizer que entendeu. Mas isso excede, né, o uso da estatística, não é isso que a gente almeja, né? A idade do ouro é aquela que todo mundo almeja, né? Um dia chegaremos lá. Pelo menos a gente deveria, enquanto cientista, almejá-la, né? A gente conhece a estatística, sabe da limitação, reconhece essa limitação, sabe que ela não vai responder todas as nossas perguntas, mas tem o bom senso em usar um teste para um determinado assunto, outro para outro, buscar novas alternativas, discutir, né, com as pessoas, com os professores, com os colegas e chegar, né, até um ponto. Então, esse é o ideal, né? É o desejável, né? Que a gente espera alcançar um dia essa idade aí. Bom, então essa parte da aula a gente tratou da parte muito básica, né? E nós vamos entrar agora na parte que é a divisão. A estatística ela não é única, ela tem divisões. E vocês vão ver que essas divisões elas partem do sempre da parte da probabilidade, né? E com o que a gente vai trabalhar. Cada um de vocês, ainda que estejam numa área específica, mas todos nós estudamos variabilidade. Se a gente não estudasse variabilidade, a gente não estaria no curso de Ecologia Aquática e Pesca. Porque variabilidade é a regra na natureza. Quando a gente quer explicar um fenômeno, se ele é homogêneo, não tem o que explicar, porque ele é idêntico. E não é a nossa realidade, né? Nós somos diferentes, cada um tem suas potencialidades, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, nós somos muito variáveis. E estamos aqui na ciência para poder explicar isso, tá? Então, o que a estatística faz? Ela separa o que é um sinal forte dessa variabilidade, ou seja, o que explica melhor a variabilidade e o que não explica a variabilidade, que em estatística nós chamamos de ruído. Então, a estatística ela tem essa função, ela vai sinalizar para a gente quem que explica melhor a variabilidade e quem que não explica melhor, tá? E para isso nós usamos a probabilidade. Existem dois ramos na estatística. A estatística matemática propriamente dita, que são os matemáticos estatísticos que modelam, eles criam as fórmulas. São as pessoas que idealizaram os testes. Então, o Q quadrado ele foi criado por algum cientista. A análise de variância também. Então, esse ramo da estatística, que é do delineamento, da modelagem, é um ramo que ninguém no PPGAP faz. São as pessoas que criam as fórmulas para poder explicar os modelos. Então, essa parte aqui é a parte dos matemáticos em si, da parte dos estatísticos. Bom, eu falei do PPGAP, ninguém faz, na verdade, eu estou errada. O professor Miguel, ele trabalha nessa área, né? Ele é matemático e ele trabalha nessa área. Então, ele é um bom exemplo disso, mas que ele também usa, né, aplicado aos estudos de pesca. Mas nós rondamos essa área aqui. A gente utiliza uma fórmula que já foi criada por Pearson, por Fish, por outros inúmeros estatísticos e matemáticos no mundo inteiro, e a gente utiliza os modelos que eles criaram para aplicar nos nossos trabalhos, tá? Que a gente chama de estatística aplicada. E no nosso caso, que é da parte biológica, ecologia, a gente chama de bioestatística, mas não tem diferença da estatística, né? A gente só usa dados de ecologia para poder explicar, né? Antigamente era dado o nome de biometria, a gente não usa mais esse termo, né? A gente fica mais no bioestatística. Então, aqui é o pessoal que cria a fórmula, desenha os modelos, discute os modelos, vai dizer, usa esse modelo para isso, esse para aquilo. E aqui está a nossa área, onde a gente usa as fórmulas e vai poder
falar sobre isso, tá? Eu comparo aqui a dirigir um carro, por exemplo. Então, muitos têm carteira de motorista e dirigem o carro. Então, dirige o carro, ó, a gente tá aqui. Tá dirigindo o carro, leva para onde a gente quer. Tem uma série de regras, a gente executa as regras e chega no nosso destino. Mas nem todo mundo que dirige o carro entende o funcionamento do motor, o que está acontecendo lá dentro, não sabe sobre torque, nada disso. Alguns sabem, né? Mas outros não. Então, não se preocupem com isso, né? Eu falei que a gente tem que desmistificar um pouco. A gente não trabalha nessa área aqui, nenhum de nós, com exceção do professor Miguel, está tentando aqui criar uma nova fórmula, um novo modelo. A gente utiliza os modelos utilizados e vai fazer inferência do nosso trabalho com relação a isso. Bom, de uma forma bem genérica, a estatística ajuda a coletar dado, reunir, resumir, apresentar e analisar. Tá? A partir disso, a gente tem que ser bem objetivo. Neutro, porque neutro tem a ver com a questão aleatória. Eu não posso focar meu trabalho em uma região, em uma coleta, especificamente ali que eu sei que vai ter muito bicho, só para eu ter muito bicho, né? Eu tenho que, se eu estou tentando estudar um ambiente, eu tenho que ter uma amostra representativa de todo aquele ambiente, não onde eu estou vendo ali que só tem uma maior concentração, tá? E os conceitos de exatidão que tem a ver com a acurácia, precisão, que a gente já viu antes. Tá, então, partindo aqui das divisões, a gente já sabe onde a gente está, né, na parte da bioestatística. Vamos falar um pouquinho sobre população e amostra. Todos vocês têm uma população que vai ser estudada, em qual área for, seja na genética, na citogenética, na biologia molecular, na pesca, na ecologia propriamente dita. Então, vocês precisam definir qual é a população do trabalho de vocês. Por isso que eu perguntei no início, com o que vocês vão trabalhar, né? Então, alguém vai trabalhar com peixe-boi, alguém com caranguejo, alguém com peixe, alguém com pescador. Então, vocês precisam definir lá na metodologia de vocês qual é a população que vocês vão estudar. Claro que depois vai ter o que, como e tudo mais, mas é muito importante definir essa população. Mas vejam, por que eu coloquei aqui? População e estatística não é a mesma coisa que população biológica. A população, quando a gente fala em estatística, essa população que a gente está sempre falando, vocês vão ver mais para frente, ela é a população que representa o nosso conjunto de dados, pode ser inclusive um objeto e não um ser vivo, tá? Por isso que tem diferença entre população em estatística e em biologia. Eu posso utilizar objetos, eu quero fazer testes, existe estatística para fazer teste de qualidade de produto. Então, eu vou produzir uma cadeira e eu uso estatística para ver naquele modelo de produção se está tendo defeito ou não, aonde está o defeito, a proporção de defeitos que está tendo no pé da cadeira, no estofado da cadeira, enfim. Então, a estatística é usada para isso e muito usada, inclusive. Então, é preciso diferenciar aqui para vocês, né? População biológica de população em estatística. Bem, então na estatística pode entrar objeto, inclusive, tá? Uma amostra em estatística, quando a gente está falando de amostra, porque eu estou falando isso daqui, porque lá para frente a gente não vai ficar repetindo isso aqui. Mas toda vez que eu estou trabalhando com uma amostra, eu estou falando que eu estou trabalhando com um subconjunto daquela população que foi extraído de forma aleatória, né, por amostragem. Então, quem vai trabalhar com peixe lá, alguém vai trabalhar com microplástico em tucuruí. O aluno que vai trabalhar com microplástico em tucuruí, impossível que ele vai coletar todo o microplástico da hidrelétrica, né? Isso é surreal, não existe, não vai conseguir. Então, ele vai trabalhar
com uma amostra. Vai fazer coleta em determinadas regiões da bacia, né, lá da hidrelétrica. E a partir dessas amostras fazer suas conclusões. Então, é um subconjunto dentro daquele conjunto maior. Mas veja, não é o microplástico do mundo inteiro que a pessoa está trabalhando. É focado lá em Tucuruí. Então, isso também precisa estar especificado na metodologia, né? É um subconjunto de qual população que vocês estão usando, de qual local, de que época, né? Porque alguém vai trabalhar em Tucuruí esse ano, mas daqui 10 anos eu posso querer trabalhar com microplástico lá e vou utilizar o estudo 10 anos depois. Enfim, então isso é possível, né? Por que é aleatório? Para a gente não embutir vício na coleta de dados, tá? E com isso a gente aumenta a precisão. Conceitos importantes, e esses vocês vão ouvir muito. Parâmetro e estatística, tá? O que é um parâmetro? O que é uma estatística? Toda vez que falamos em parâmetros, nós estamos nos referindo aos dados da população como um todo. Então, imaginem aqui todo 100% do microplástico da bacia de Tucuruí. Ou 100% dos peixes lá do Xingu que alguém vai trabalhar. Ou 100% dos camarões lá da plataforma continental que alguém vai trabalhar. Temos como trabalhar isso? Não, ninguém vai usar uma arte de pesca que vai conseguir coletar 100% dos dados. A gente não trabalha com censo na ecologia, né? A não ser que alguém esteja trabalhando com uma espécie rara, enfim. Mas a gente trabalha com amostragem. Toda vez que a gente trabalha com amostragem, nós estamos trabalhando com estatísticas, porque são aqueles dados que eles resumem o nosso conjunto de dados, mas de uma amostra e não de uma população. E em estatística existem inclusive termos específicos. Vocês vão ver que a média de uma população é representada com uma notação e a média de uma amostra é representada com uma outro tipo de notação. Então a gente já sabe pelo tipo de notação que está no trabalho se a pessoa está trabalhando com uma amostra ou com os dados gerais, tá? Completos, né, da população. Então vejam, a partir do momento que eu tenho os dados, vou coletar uma amostra. Essa amostra eu vou retirar informações dela. Essas informações, elas podem ser tanto de dados primários como secundários, dados brutos, resumidos, categóricos, classificatórios, enfim, tem uma infinidade de dados que a gente pode obter de uma amostra. E a partir desses dados, nós vamos ter tanto parâmetros quanto as estatísticas. Esses parâmetros, a gente vai estudar na aula de amanhã essa parte. São parâmetros de localização, de escala, de forma, de representação e de obtenção. Então, vejam, toda vez que eu falo da população, eu uso letra grega. Toda vez que eu falo de amostra, eu uso letra latina. Então, vocês vão ver que nas fórmulas estatísticas tem essa diferenciação, tá? E a gente vai utilizar isso. Então, aqui a gente trabalha com amostras e aqui com o censo, tá? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Imagina que eu tô lá embaixo d'água e eu tenho embaixo, em cima, né? Eu tô numa região aquática. Nosso curso é de ecologia aquática e pesca, então coloquei um exemplo que tem mais a ver com a nossa realidade aqui. Imaginem que essa é a verdade que eu não conheço, tá lá no fundo da água. Nesse caso é o mar, né? Porque eu tenho espécies marinhas aqui. Imagine que eu tenho toda a população, tá? Isso não é verdadeiro, mas imagine que isso fosse a verdade. Aqui está meu fundo do mar e a parte de borda com todo mundo que está lá, mas eu não enxergo isso, tá? Eu enxergo parte disso. E eu vou usar redes de coleta, métodos de coleta, porque eu quero fazer uma amostragem
desse conjunto de dados. Então, aqui seria o meu conceito de população, tá? É o meu universo, tá? Ok. Na verdade, eu vou falar do conceito de população, né? Eu tô no meu universo, mas eu destaquei aqui os caranguejos e passei eles para o lado direito da tela. Por quê? Porque se eu olhar para todo o meu universo aquático aqui que eu estou trabalhando agora, se eu não errei aqui, eu acho que não, eu coloquei 100% dos caranguejos que estão nesse universo, eu destaquei eles e coloquei para cá, tá? Então vejam, dentro desse universo amostral, que é a plataforma continental amazônica, eu selecionei a população, eu quero trabalhar só com caranguejo, tá? Então essa é a população de caranguejos, mas imaginem, eu não tenho como coletar em toda a extensão da plataforma amazônica, ela é gigantesca. Eu vou utilizar de amostras, porque eu não posso coletar tudo. Primeiro que eu não tenho dinheiro para essa coleta, que é muito cara, eu não tenho arte de pesca, que vá dar conta de coletar todos eles, enfim. Então, imaginando que eu faça uma amostragem aleatória e eu jogue a rede e consiga pegar esses 2 exemplares. Eles são um subconjunto dentro da minha população. Nesse caso aqui é 50%, né, da população. Já matei metade dos caranguejos aqui. Mas imaginem que é um subconjunto. Então, essa é a minha amostra, tá? Porque eu não enxergo esse fundo aqui e vou coletar tudo isso. É praticamente impossível. Então, em estatística, a gente trabalha com amostras. E a partir, então vejam, repetir aqui a população. No caso, essa população de caranguejos, que é o meu parâmetro, tem um N igual a 4. Vejam que a notação é um N maiúsculo. Quando eu fiz a minha amostragem, eu estou trabalhando com um universo de 2 exemplares que vieram na minha coleta só. Às vezes eu faço coleta e não vem nenhum. Às vezes eu faço coleta e vem 1000. Isso é muito variável, né? Então, nessa minha amostra, eu tenho 2 animais. Então, a população, que eu não conheço, é muito difícil conhecer o N total, né? Então, isso aqui é só um exemplo hipotético. A minha amostra. Ok. Como que eu vou começar agora a parte de notação? Vejam, média populacional é representada pelo Mi, letra grega. Média amostral é representada pelo X barra. Eu leio aqui como X barra, que é a média, tá? Então, toda vez que eu encontrar um X barra num trabalho, eu já sei que a pessoa está trabalhando com uma amostra e não com a população toda, tá? Então, a gente vê mais essa anotação nos trabalhos. Ok, então agora eu transferi para cá só a minha amostra. Coletei os 2 caranguejos e agora, o que eu faço com isso? Eu vou ter que trabalhar alguma coisa com esses caranguejos, né? O que eu vou trabalhar? Isso é muito variável. Cada trabalho de vocês vai ter um tipo de variável aqui. Eu não sei quais são todas as variáveis que vocês vão trabalhar, mas vocês precisam fazer essa anotação, porque é a primeira pergunta que vocês... A segunda, né? Primeira pergunta é com o que você vai trabalhar, qual é a sua hipótese, qual é a sua pergunta científica, ok. Mas agora vamos lá para a metodologia. Definiu a população, definiu qual é a amostragem que você vai fazer, foi para o campo, coletou. Tá com o seu animal lá, ou com o seu DNA, né? Cada um tem uma amostra aqui, né? Mas esse DNA veio de algum organismo, enfim. A partir dessa amostra que eu estou lá no laboratório, vocês precisam identificar quais são as variáveis que vocês vão estudar. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas tem inúmeros outros. Então, vocês vão trabalhar com tamanho, estágio de gônada, sexo, massa corporal, presença ou ausência de alguma coisa, estágio de muda, a parte de pesca, tipo de rede, frequência com que coleta, rendimento, quanto a pessoa, enfim, tem uma série de variáveis. É importante definir variáveis? Claro que sim, por isso que a gente começa com elas. Por quê? Porque a gente tem que identificar essas variáveis.
elas não têm a mesma resposta. Imaginem, como é que eu vou começar a trabalhar isso? Eu vou colocar em uma planilha. Então, a gente ainda não vai falar em programa estatístico nenhum, vamos só pensar em uma planilha. Pode ser do Excel, pode ser de qualquer outro lugar, tá? Ou mesmo no seu caderninho. Então, imagina, o caranguejo número 1, eu tenho que começar a estruturar esse dado. Então, o caranguejo número 1, eu vou fazer as anotações das variáveis, e aqui eu estou repetindo essas que eu coloquei, mas aqui a gente coloca as variáveis que a gente vai coletar no trabalho. Então, a unidade 1, né? O meu caranguejo número 1, ele é macho, ele é fêmea. Qual o tamanho? Vou medir e colocar aqui. A massa, o estágio, né? Isso todo mundo já fez, já passou por uma graduação, já fez um trabalho de conclusão de curso, já apresentou essa etapa, né? Mas são etapas importantes que vocês vão começar a ordenar esse dado. Então, vejam, aqui está simplesinho, né? Eu começo começa a sofisticar um pouquinho mais. Então, vejam, eu nunca vou ficar com uma única amostra. Em verde, eu destaquei a única amostra que eu estava falando até agora, em que eu tive 2 caranguejos. Só que eu não vou para o campo coletar uma amostra e vir embora. Eu faço várias coletas. E aqui, obviamente, que eu resumi para poder caber no tamanho da tela, mas cada um de vocês tem uma planilha com 100 dados, 1000 dados, 1 milhão de dados, enfim, cada um tem um universo amostral que vai ser diferente um do outro. Cada linha representa um organismo. E aí você tem os dados que foram coletados, coloquei alguns a mais aqui, né? O mês, o local, vocês têm os códigos lá. E é preciso criar um código. Por quê? Porque essa numeração ela vai ser contínua, né? Eu vou ter 1 milhão de dados aqui e eu preciso gerar um código. Esse código ele tem que fazer sentido para vocês depois lá na análise. E a gente pode criar um ou vários. Então, aqui, imagina, eu tenho um local que eu denominei EMJ. Isso aqui é tudo hipotético, tá? Mas imagine que esse é um local, tá? Poderia ser Tucuruí, poderia ser Xingu, poderia ser Guamá, poderia ser Tucunduba, enfim. Por que eu coloquei E1, E2? Estação 1, estação 2, local 1, local 2. Então, essa denominação, vocês vão ver o que o laboratório usa, o que o orientador usa. Vocês têm que dar uma nomeação lá de vocês. Isso não tem uma regra, um critério e tal. Mas por que é importante separar? Porque eu sei que aqui eu tenho uma amostra, aqui eu tenho outra, e depois quando eu fizer uma tabela dinâmica ou quiser resumir, eu consigo depois achar mais fácil esse dado do que toda hora ter que olhar mês, local e tal. Enfim. Então, esse tipo de notação, cada laboratório tem um padrão, vai fazer, né, de uma forma e pode-se criar vários códigos, tá? Ok, e olha aí, vamos nos aproximar agora da estatística. Tudo isso aqui eu fiz em campo, em laboratório, e agora? Então, vejam, vocês vão encontrar nos livros vários tipos de representações, mas elas querem dizer a mesma coisa. E às vezes a dificuldade que vocês têm na compreensão da estatística é porque um livro está assim, outro livro está assim. Mas é exatamente a mesma coisa. Então aqui você pode representar uma população inteira e uma amostra dessa população, ou você pode representar dessa forma, ou de outra, tem 1 milhão de formas de se apresentar, tá? Então também às vezes a dificuldade é nisso, cada autor apresenta de uma forma e confunde um pouco a nossa cabeça, tá? Mas relembrando aqui, toda vez que eu estiver trabalhando de população, eu estou com essa média e com a amostra o x barra, tá? Mi x barra. Ok. Quando eu retiro uma amostra, eu vou fazer uma estimativa. Por isso que ela é uma estatística, né? A estatística, ela é uma estimativa da população, porque ela não é a população absoluta, tá? Então, a gente fala que são os estimadores. Então, quais são os estimadores que você vai utilizar para falar no seu trabalho? Você vai usar média, mediana, moda,
desvio padrão, variância, o que você vai usar, né? Então, isso a gente vai começar a definir. E isso vai ser visto em outra aula, tá? A gente não vai pesar tudo isso nessa aula só. Mas ainda já caminhando para uma finalização, a gente vai, antes de entrar no detalhamento dos parâmetros da estatística, que vai ser a aula de amanhã, é preciso definir que existe uma divisão na estatística, além daquela da matemática e da aplicada, existe uma divisão na estatística que é a estatística paramétrica e a não paramétrica. E o que é isso? Então, a paramétrica, ela vai usar parâmetros como, por exemplo, a média, para inferir sobre uma população, tá? Então, é muito importante. Ela utiliza alguns parâmetros para poder falar sobre a população. Então, imagine que aqui eu tenho a população que eu não enxergo, né, no ambiente, eu faço uma coleta e consigo pegar só esses azuizinhos, que é a minha amostra, e eu vou, a partir dessa variável x e y que eu peguei dessa amostra, eu vou inferir sobre essa população, tá? E a não paramétrica? A não paramétrica, eu não vou utilizar necessariamente, por exemplo, uma média. Eu vou utilizar, olha aqui um exemplo, ó, proporção sexual. É um N, bastou o N, eu vou falar sobre essa população. Então, eu não preciso ter distribuição normal, eu não preciso ter uma série de pressupostos para poder usar. A estatística paramétrica, ela é mais simples na fórmula, né? São dados mais simples. Já a paramétrica, ela tem uma série de requisitos que vocês precisam ter esses requisitos atendidos para poder utilizar, tá? Então, por exemplo, para eu fazer uma proporção sexual, eu não tenho nenhum requisito a fazer. Basta eu ir lá e contar quantos machos, quantas fêmeas, colocar numa tabela e usar a fórmula e ver se atende o esperado ou não. Diferente da paramétrica, como um exemplo, análise de variância, que eu tenho que ter o pressuposto, como eu falei antes aqui, né? Para fazer uma análise de variância, que é simbolizada como a nova, eu preciso ter distribuição normal, homogeneidade de variâncias. Por quê? Porque para essa fórmula da análise de variância, vocês vão ver isso na aula específica de ANOVA, a fórmula da ANOVA, ela tem embutida média, desvios, e por isso, se eu estou usando a média, e vocês vão entender isso na aula de distribuição normal, eu preciso, para que a média seja um parâmetro utilizado para falar sobre a minha população, né, da minha amostra e inferir sobre a população, eu preciso que ela tenha distribuição normal. Porque se o meu dado não tem distribuição normal, não uso a média como um estimador. Eu vou usar outro estimador, tá? Que é a não paramétrica. Então, uma estatística paramétrica, geralmente ela usa em sua fórmula uma média, um desvio padrão, a variância. A não paramétrica não faz uso desses parâmetros. E aí, como exemplo, a gente tem aqui quadrado, Kruskal-Wallis, teste G, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui no curso essas duas estatísticas. Então, a gente começa com as paramétricas, a gente dá os exemplos das paramétricas, mas sempre apresenta um teste alternativo não paramétrico. Imagina, eu vou coletar, eu não tenho como prever se a minha amostra vai ter uma distribuição normal ou não. Minha amostra é aleatória, coletei o dado, analisei no laboratório. Quando eu ploto o dado e vou fazer uma análise de distribuição normal, eu vou ter lá, não tem distribuição normal. E o que eu faço? Choro? Não. Você usa um teste não paramétrico, tá? Então, existe opção. Então, quem faz a estatística matemática, eles modelam isso. Então, uma vez que seu dado não se adequa nesse modelo, tem esse outro modelo. E a gente tem várias opções de testes para trabalhar, tá? Bom,
como a gente está falando de modelo, né? Qual modelo melhor explica o seu dado? E a gente vai escolher algum deles baseado no conjunto de dados que a gente tem. Então, quando a gente fala em modelo, aqui está um exemplo, vocês vão ver na aula de regressão linear, vocês vão entender exatamente o que significa cada uma dessas notações, tá? Mas esse é um modelo. Então, por exemplo, essa é uma fórmula que explica esse modelo linear. Então, esse dado que está bem ajustadinho aqui a um modelo linear, apesar de ter variação, obviamente que tem variação, nós somos diferentes, cada um tem uma diferença, nós somos variáveis, né? Então, essa variação que está aqui, ela pode ser explicada por essa fórmula, e vocês vão ver isso depois com probabilidade e tudo mais, que vai dar embasamento para usar essa fórmula, e aí vocês vão poder fazer inferências sobre a população. Então, a partir dessa amostra, você vai chegar a um resultado aqui, e esse resultado vai poder ser extrapolado para a população, tá? Então, é isso que a gente usa os modelos. Então, às vezes, por exemplo, esse aqui é um modelo que eu posso usar para as análises de peso-comprimento, mas não é um modelo que eu uso para falar sobre razão sexual. Então, ele não é um modelo apropriado para a razão sexual, ele é um modelo apropriado para outras coisas. Então, nosso papel é ensinar vocês a identificar que modelo seria mais adequado a que dado, tá? E vocês vão ter ao longo do tempo essa condição aqui, tá? E para o último tópico da aula de hoje, são os tipos de variáveis. Então, depois que eu defini a minha população, coletei a amostra, assumindo que vocês obedeceram a aleatoriedade, fizeram o possível para coletar, né, uma boa amostra, a gente vai trabalhar com as variáveis. Essas variáveis são muito diversas. Cada tipo de trabalho tem um tipo de variável. Então, vocês precisam identificar isso, tá? Comprimento é uma variável, massa corporal é outra, altura, genótipo, concentração de vitamina, número de dente, eu botei coisa bem diversa aqui, né? A ausência ou presença de uma característica é uma variável, tá? Então, é preciso definir isso. Nesse caso, do exemplo que eu estou usando na aula, minhas variáveis são massa, tamanho, sexo, estágio de gônada e tal. E aqui vem a definição. Então, em estatística, nós temos essas duas opções. Ou a nossa variável é qualitativa ou ela é quantitativa. Então, isso é bem simples, porque o próprio nome já diz, né? Qualitativa é qualidade. É um nome que dá uma qualidade a algum objeto, né? A algum ser vivo. E quantitativo é numérico, é número, tá? Só que existem especificidades, né? Então, dentro de variáveis qualitativas, eu tenho as que são nominais e ordinais. Então, um exemplo de uma qualitativa nominal: sexo, nome, espécie, condição. Então, por que ela é nominal? Vejam, quando eu coloco aqui na minha tabela o meu indivíduo número 1, eu vou falar se ele é macho ou se ele é fêmea, tá? Quando eu colocar aqui na minha tabela que eu escrever, o que eu vou escrever? Macho, fêmea. É um nome, tá? A espécie, quando eu tenho uma coluna espécie, o que eu vou escrever lá na casela da planilha? Eu vou escrever o nome da espécie. É um nome, é um texto, tá? Condição, vocês podem colocar leve, moderado, agudo, impactado, não impactado, contaminado, não contaminado, a parte de genótipo, né? Eu não sei dar exemplos bons sobre isso, mas são números, né? São códigos, tem o genótipo A2, B3, enfim, tem um código aqui. Então, esse código, por mais que ele tenha um número, mas ele tem letra, ele é considerado nominal, tá?
Então, é uma variável qualitativa. Por que essa chatice de ficar olhando para isso? Por que eu tenho que saber isso? Porque existem testes estatísticos que não aceitam variáveis nominais. Você não consegue rodar o teste se você tiver texto. Só consegue rodar com número. Então, tem testes que são só números. Tem testes que usam nomes e números. Então, é preciso você identificar sua variável. Por exemplo, análise de variância, você consegue usar texto e número. Você pode ver se uma variável ela tem diferença entre luas, por exemplo, dá um exemplo, densidade de um animal. Existe uma maior densidade na lua cheia do que na minguante. Para você falar isso, você pode ter usado um teste de análise de variância em que lua era uma variável e a densidade era outra variável. Então, veja, lua é qualitativo, é nominal. Densidade é quantitativo, é numérico, tá? Então, a análise de variância, por exemplo, usa. Mas, se você for fazer um teste T, se você quiser saber a diferença no tamanho, então, será que esse grupo de amostras que eu tenho aqui coletado em janeiro, o tamanho desses exemplares, ele difere ou não dos exemplares de fevereiro? O tamanho é menor ou é maior? É uma análise quantitativa. Você vai usar, se for uma amostra pequena, um teste T, se for uma amostra maior, um teste Z, mas ele vai te dizer se tem ou não diferença, baseado em números, tá? Ele não vai estar olhando o janeiro e o fevereiro. Você vai colocar as colunas e vai analisar, ele vai te dizer em relação ao tamanho, tá? Voltando aqui, a qualitativa ordinal, ela vai ter, como o próprio diz, né, uma ordem ou uma gradação. O que é essa ordem? Você tem idade escolar, você tem infantil, você tem fundamental, médio, superior. Isso é uma ordem, é uma gradação. Então, para alguém chegar no ensino superior, teve que passar pelo ensino fundamental e médio, né? Existe uma ordem aí. Gradação, não necessariamente você tem que passar, né, por todos os estágios, mas gradação você tem leve, moderado, agudo, né? Enfim. E as quantitativas têm uma diferença entre discreta e contínua. Por exemplo, se eu vou dizer para vocês, vou fazer um questionário com um pescador e vou perguntar número de filhos. Quantos filhos o senhor tem? Ele vai responder 1, 2 ou 0. Então, 0, 1, 2, 3 é uma variável numérica discreta. São números inteiros e positivos. Uma variável contínua, ela aceita frações. Por exemplo, a densidade. A densidade de um organismo é o número de indivíduos coletados em função de uma determinada área, por exemplo, né? Número por área. Isso é uma fração. Então, eu tenho 10 indivíduos em 1 metro quadrado. A minha resposta pode ser 10, é um número inteiro, ok. Mas pode ser 10,2, 10,3, enfim. Então, é contínua. Por que também tem essa diferenciação? Porque vocês vão ver que tem testes que tem limitações aqui em usar discretas, né? A maioria usa números contínuos. Então, é importante vocês identificarem. E aí, como um exercício para hoje à tarde, vai ser vocês tentarem pensar no trabalho de vocês, o que vocês querem. Eu sei que ainda não está definido, mas, por exemplo, a Maria Clara que disse que vai trabalhar com uma planilha de dados, né, com a Vitória. Então, se já tem a planilha, já pede a planilha, olha a planilha e veja nessa planilha se tem variáveis qualitativas, quantitativas, identifique, essa é qualitativa, essa é quantitativa. Então, eu vou ter que, para eu trabalhar um teste T, eu só vou poder usar essa, né? Ainda não está nesse nível de análise, mas já dá para saber se é qualitativa, se é quantitativa. Quem ainda não definiu, vai ter que definir isso posteriormente, mas tenham em mente que vocês vão precisar saber quem são elas, tá? Bom,
E aqui eu vou colocar 3 exemplos de programas para falar para vocês o seguinte. Antigamente, e esse antigamente não é muito longe, não existia o programa AR, nem os outros programas que eu vou falar para vocês aqui. Tudo isso que a gente vai fazer no curso era feito na mão. E na mão mesmo. Depois veio a calculadora, né? São coisas assim que para vocês é geração da internet, né? Vocês nem sabem o que é isso. Enfim, mas antigamente a gente fazia tudo isso na mão, o que demandava um tempo enorme, enorme. Então, para fazer um cálculo de média, é rápido, né? Se você tem 3 indivíduos. Mas se você tem uma coluna de 1000 dados para fazer a média na calculadora, era assim. Então, é importante dizer isso para vocês. Por quê? A gente levava muito tempo para fazer uma simples média. Uma simples tabela levava meses para acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem os programas de estatística que fazem a operação em 1 segundo. E isso é muito importante, isso deu uma renovada, né? Isso foi um avanço imenso na ciência, né? A gente não perde mais tantos dias para calcular uma média, basta um clique e a gente tem uma média. Bom, e a gente tem vários programas de estatística, vocês já devem ter ouvido falar de vários deles. Tem o R, que eu estou mostrando a carinha dele aqui, para poder. Esse é o site, né, do cran.r-project.org, é o site onde a gente consegue fazer o download desse programa. Então eu coloquei o R aqui como um primeiro programa, porque ele é o mais utilizado pelos professores do PPGAP, porque ele é um programa gratuito, ele tem um código aberto, então significa que pessoas que desenvolvem fórmulas e comandos podem sugerir, entrar e é incorporado. Então ele é um programa que ele está constantemente sendo atualizado, renovado, atualizado. Então ele é um programa muito usado por isso. Ele é gratuito, então a gente não corre o risco de sofrer nenhum tipo de processo, né, de uso indevido dele, enfim. Ele tem para Linux, para macOS, para Windows. Então, ele é um programa muito usado, tá? Por que eu coloquei a imagenzinha dele aqui? Então, vejam, eu não vou usar o R para fazer as explicações para vocês, mas pode ser que o professor Miguel use, pode ser que a Vitória use. E entendam, o curso, ele não é um curso para você aprender o programa, ele é um curso para você aprender bioestatística. Então, eu vou focar nas definições, no que é a probabilidade, o que é a distribuição normal, o que é média, o que é mediana. Eu não vou ficar ensinando vocês como baixar o programa, como fazer um teste T no R, tá? Isso é vocês que vão ter que fazer por conta de vocês, e isso não é porque a aula está sendo por videoconferência, isso também é no presencial, né? A gente não fica ensinando a usar os programas. A gente ensina a estatística e você pode fazer essa estatística em qualquer programa que você quiser. Por quê? O R, ele usa comando. Então, ele tem uma série de comandos que tem na internet disponível. Então, se você quiser fazer um teste T, já tem a linha de comando pronto lá. É só você copiar e colar e fazer. Mas eu usaria muito tempo da minha vida e dessa aula, que já vejam que o horário que a gente já está, né, só ainda em coisas teóricas, ensinando a mexer, a baixar, a mexer, a funcionalidade dele. Então, não é o objetivo aqui. E a gente coloca como alternativa no PPGAP a oferta de uma disciplina específica para R. Eu não lembro direito o nome, se é introdução ao R, mas enfim, ela tem essa disciplina que vocês vão aprender a baixar, a usar. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque vocês vão ter essa possibilidade de aprender no programa em si. Então, eu não vou focar no programa, tá? E também não vou usar. Então, essa é a interface, né, do R, em que você vai colocando, né, os comandos, aqui você gerencia as planilhas. E eu coloquei aqui para vocês verem. Ele tem esse visual que é diferente do programa estatística, por exemplo.
Então, o programa estatística, ele tem essa carinha, né, essa marca, e a planilha dele aparece desse tipo aqui, tá? Então, cada variável aqui, cada linha, parecido com o Excel, né? E você vai fazendo aqui as estatísticas, você seleciona e pede para fazer os testes e tudo mais, os gráficos, enfim. Então, é um programa também muito usado. Eu já ofertei a disciplina usando o estatística no computador, quando é presencial, fazendo essas funções todas. Mas pela minha experiência, não funcionou, porque ele é um programa em inglês, apesar da gente exigir que vocês tenham, né, a proficiência em inglês, não é todo mundo que tem essa facilidade, e eu perdia muito tempo mostrando onde que tinha que clicar, onde que tinha que fazer, e não funcionou. Então, assim, não foi uma boa experiência para mim, apesar de eu usar esse programa, mas para aula ele não foi muito útil, né? E a gente tem a licença dele para aula, então por isso que eu, né, usava, enfim. Mas eu mudei. Então, eu só uso agora o Biostat para as aulas, porque ele é muito didático. Então, por que eu uso? E é importante falar isso para vocês. Não quer dizer que para toda a sua pesquisa você tem que usar o Biostat. Ah, a professora Jussara falou que é para usar o Biostat. Não é isso. O que eu estou dizendo é que para ensinar a vocês nessa disciplina específica da bioestatística básica, onde eu vou ter que trabalhar conceitos básicos, muito simples ainda de introdução, não adianta eu ficar usando um programa em inglês no comando, que aí vocês vão passar muito tempo tentando entender o comando e como funciona o programa, do que entender a estatística propriamente dita. Então, eu não quero usar esse tempo para isso. Então, eu decidi pelo Biostat, porque ele é um programa gratuito. Ele foi criado pelo Dr. Manuel, é um professor emérito da UFPA. Ele é totalmente gratuito, disponível, está em português, é fácil de utilizar. E aí a gente não perde esse tempo para onde clica aqui, onde faz aqui. É muito mais simples. E a gente vai trabalhar a parte conceitual. Por que usar um teste T e não um quadrado? Por que uma análise de variância? Por que uma regressão? Né? A gente vai em outros assuntos. E o uso desses programas, ele eu comparo vocês, por exemplo, a bioestatística, a gente vai aprender aqui, por exemplo, vou falar sobre menstruação. Então, vocês vão aprender o processo fisiológico de uma menstruação. Mas qual absorvente vocês vão usar, não sou eu que vou dizer. Se vocês querem usar o R, o estatística ou o biostat. Isso no trabalho de vocês vão decidir com o orientador de vocês. E tem as limitações, claro, né? O Biostat tem limitações? Tem, mas para a aula não vai atender plenamente todo o conteúdo da aula, né? Mas claro, o professor Miguel pode usar o R, a professora Vitória o estatística, enfim, o Excel, cada um vai usar um programa, mas porque é a forma que o professor tem de encontrar uma maior facilidade em explicar para vocês, né? Eu já fiz teste com todos eles e cheguei no meu consenso de que ensinar usando o Biostat é bacana. Eu indico fortemente que vocês façam o curso do R, porque ele é o programa mais usado e que vocês com certeza vão usar no trabalho de vocês. Mas vai ter um espaço específico para isso. Então, vocês podem fazer o curso em separado, tá? E também, vocês aprendendo a usar o Biostat, por exemplo, se estão com dificuldade lá no início do R, façam um teste T no R e façam um teste T no Biostat, como vocês vão aprender, que é bem simples. E comparem, que é até uma forma de vocês exercitarem o uso no R e aprenderem o programa, tá? Então, é uma dica que eu dou e que eu acho que facilita um pouco a vida de vocês, tá? E é por isso que a partir de então eu vou ensinar usando os exemplos, né, do Biostat. Então, eu não vou falar agora, mas eu salvei alguns vídeos, eu só preciso editar, mas eu fiz um vídeo de como baixar o programa, de como instalar
e de aonde ir. Então, essa parte detalhada do programa em si, como eu não quero usar nesse momento de parte teórica com vocês, eu preciso editar esses vídeos e vou liberar para vocês de sexta-feira em diante, porque eu ainda vou precisar formatar, salvar, reduzir tamanhos, estão muito grandes. E hoje à tarde eu tenho reunião, não vou poder, amanhã de manhã tem aula com vocês de novo, então eu só vou conseguir pegar isso na quinta à tarde, então eu vou colocar para vocês de sexta em diante, tá? E aqui tá a interface do Biostat, vocês podem ver que é muito parecida com estatística. É uma planilha mais amigável, então tem uma maior facilidade de explicar para vocês assim do que ficar digitando o comando no prompt como o R faz, tá? Então, quando fizer exemplos, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, de novo, né? Cada um escolhe aí o programa e faz. Tem outros, eu coloquei só esses 3, mas tem o SPSS, tem Sistat, tem uma infinidade de outros produtos, né? São vários programas, várias empresas, enfim, cada um tem aí a sua opção, tá? E vocês viram que muitos dos slides que eu coloquei a autoria, né, do Dr. Manuel Aires, porque eu uso a mesma filosofia dele para as aulas, que é simplificar o que é difícil e não complicar coisa fácil, né? A gente às vezes tem uma tendência em complicar coisas que na verdade são fáceis. Então, partindo aí do lema dele, e é um pouco da filosofia que ele teve quando ele fez o Biostat, para facilitar os estudos, né, de quem está iniciando nessa área, que não tem ainda um amplo conhecimento e que precisa aprender, quer aprender, então eu indico, né? É um programinha que veio muito bem a calhar, e eu acho que recomendo, né, vocês utilizarem. Então vejam, eu usei na minha aula esses autores todos, né? Me baseei nisso. Vocês têm vários outros autores. Como livro, a gente colocou no plano de aula que está disponível no SIGA. Vocês têm algumas referências que a gente indicou, mas vejam, qualquer livro de estatística, ele vai trazer o conceito de média, de mediana, de moda, de distribuição normal, de poder do teste, tudo isso que a gente vai trabalhar aqui, as definições, né, tudo isso que a gente viu hoje, tem nos livros, né? Tem nos livros que a gente disponibilizou em PDF e qualquer outro material que vocês tenham, eles vão tratar dessas funções. Então, eu aconselho vocês buscarem, às vezes tem explicações no YouTube, algumas dependendo da fonte, né? Peguem YouTubes de fontes de universidade, fontes confiáveis, vocês vão encontrar várias explicações que ajudam vocês, tá? Qualquer material é bem-vindo se ajuda vocês a entender, né? Isso é importante. Então, vejam, a gente tratou hoje dessa parte básica, né? Falamos rapidamente sobre esses 4 itens. E na aula de amanhã, ela vai ser uma aula mais curta, a gente vai falar só sobre média, moda e mediana, que vocês já sabem calcular, mas eu vou querer discutir como se vocês nunca tivessem visto isso na vida, né? Para consolidar esses conceitos e a partir daí vocês trabalharem isso de uma forma mais prática. Então vocês vão ver que ao final do curso vocês vão estar mais afinizados com esses termos da estatística, vai dar uma clareada melhor, né, na cabeça de vocês e ajudar nos trabalhos, tá? Então, a gente vai ficar com essa parte aqui por hoje e deixa eu só fechar aqui.